versículo número 6. Vamos ler aqui. Marcos capítulo 16, desde o versículo 2 até o versículo 6. Amém? Diz assim, para a glória do Senhor. Amém? E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá, ou quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. E, entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou e não está mais aqui. Eis o lugar onde lhe puseram, está vazio. Amém? Pode se assentar, irmãos queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos refletir um pouco nesta noite, com a ajuda do Senhor, amém? Querendo nós que Deus nos transmita uma palavra de edificação, uma palavra que fortaleça a nossa vida espiritual, uma palavra que nos ajude, glória ao Senhor, a refletir nesse dia importante para muitas pessoas. Mas o mais importante, irmãos, é que hoje podemos garantir, irmãos, que Jesus não está mais no sepulcro. Amém? Jesus não está mais no sepulcro. Parece que no dia de hoje há muita religião e muitas religiões relembram o dia da crucifixão de Jesus. Sabe, irmãos, hoje podemos nos dar conta nesta noite, pelas Escrituras, que sim, é verdade. Jesus foi ressuscitado, ou ressuscitou ao primeiro dia da semana. E para nós o primeiro dia da semana útil é o dia segunda-feira. Mas o primeiro dia, na verdade, é o domingo. Por isso que chamamos segunda-feira, porque é a segunda. Então a primeira seria o domingo. Então é verdade, nós podemos dar conta nas Escrituras que as mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. E foram no dia primeiro da semana, o dia domingo. Nesse sentido, hoje sim, poderíamos dizer que um dia como hoje, Jesus ressuscitou. Amém? Mas o que nós podemos nesta noite nos focar é não no dia domingo. Amém? Porque hoje parece que para muitas religiões o mais marcante é o dia domingo, o dia de ressurreição, o dia em que o Senhor ressuscitou. E muitas pessoas hoje, talvez muitas, estão sendo consagradas em uma igreja. Estão indo a uma igreja para consagrar sua vida, para adorar ao Senhor que ressuscitou. Mas não é uma vida contínua de adoração ao que ressuscitou, senão somente o dia domingo de hoje. Mas hoje, irmãos, nós temos que dizer uma coisa: nós não adoramos a Jesus unicamente no domingo de ressurreição. Nós não somente invocamos o nome de Jesus não somente no dia da ressurreição. A gente não somente se dedica a buscar de Deus no dia domingo de ressurreição. Por quê? Porque nós não é religioso. Nós não guarda um dia. Por que a gente não guarda o dia de sábado também, como talvez muitos religiosos guardam? Porque para nós não é um dia o que é santificado. Para nós o que é santificado é a nossa vida. O que é santificado é cada pessoa que decide aceitar Jesus na sua vida. Então Jesus santifica a sua vida. Amém? Então, irmãos, que bom que nesta noite possamos entender que o dia especial não é o dia domingo de ressurreição, mas sim foi um dia marcante, porque foi o dia domingo em que as mulheres foram visitar o sepulcro. Porque na época, certo, o costume era que quando alguém era sepultado, ele tinha que ser lavado.
ele tinha que ser perfumado, ele tinha que ser embalsamado, talvez ele tinha que ser colocado com espécies aromáticas para que ele pudesse ficar bem cheiroso, bem limpo, certo? Hoje você faz isso ainda, né? Os lugares onde vendem, talvez lugares do sepulcro, né? Nas questões que trabalha com os mortos, né? Eles até dizem para a pessoa, olha, vem aqui, faz um plano e a gente entrega esse morto bem no caixão, bem limpinho, bem bonitinho, bem com roupa e tudo, né? Acontece hoje também. Mas naquela época o costume também era igual, parecido. Mas Jesus havia sido tirado da cruz e havia sido levado ao sepulcro direto. Não haviam feito esse tipo de lavamentos, não haviam feito esse tipo de perfumadas para o morto, né? Mas as mulheres esperaram até o dia primeiro, até o dia domingo, para ir ao sepulcro com espécies aromáticas e poder limpar Jesus, né? Lá onde ele estava sepultado. Mas havia uma coisa que aparece aqui. E eles dizem, a Bíblia diz que quando elas iam para o sepulcro, entre elas se falavam, olha, nós preparamos aromáticas, nós preparamos perfume para perfumar a Jesus, porque ele está no sepulcro, né? Jesus estava morto lá. Então elas diziam, preparamos todo, mas nos esquecemos de algo. Do quê? De ver quem é o que vai ajudar nós a remover a pedra do sepulcro. Por quê? Porque lembre-se que na época o lugar onde se sepultava o morto não era como hoje, né? Que é tipo um quadradinho, ali cabe o caixãozinho ali. Não, naquela época era um túmulo. E o que fechava, hoje tem um pedreiro que fecha com tijolo lá e com cimento, mas na época era uma pedra grande que era colocada aí na boca do sepulcro. Mas quando elas estavam chegando no sepulcro, elas lembraram, quem vai nos ajudar a remover a pedra? Se essa pedra deve ser pesada com certeza. Amém? Mas elas já estavam preparando-se para perfumar a Jesus, mas não se prepararam para remover a pedra. Mas quando a Bíblia diz, quando elas iam se aproximando do sepulcro, notaram algo. E o que foi que notaram elas? Que a pedra não estava mais no lugar. A pedra havia sido removida. Elas se assustaram, porque pensavam que talvez alguém tinha vindo para roubar o corpo de Jesus, certo? E quando elas se aproximaram do sepulcro e se deram conta que não estava o corpo de Jesus, havia um varão ali vestido de branco. E disse para elas, o que estão procurando aqui? E aqui, em outra versão, em outra capítulo de Lucas, né? No capítulo 24 de Lucas, que minha esposa leu, ele disse para elas, por que estão buscando entre os mortos ao que está vivo? Amém? Por que estão buscando entre os mortos ao que já ressuscitou? Porque já não está mais entre os mortos. Por isso que você não vê o corpo de Jesus aqui, porque ele já ressuscitou. Amém? Então, elas que ficaram atemorizadas, as mulheres ficaram atemorizadas, por quê? Porque não a podiam acreditar, não estavam tão convencidas nesse momento, estavam assustadas, né? Porque o homem havia dito para ela, aquele varão havia dito para ela, esse Jesus Nazareno que foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou no dia domingo, amém? Um dia como hoje, Jesus, é verdade, ressuscitou. Mas as mulheres ficaram assustadas e correram para perguntar ou para avisar, mas era difícil para elas avisar, porque elas estavam atemorizadas. Mas eu quero, irmãos, que vocês vejam algo aqui. Ressurreição. O que significa ressurreição? Ressurreição significa restituir a vida. Amém? Ressurreição também significa trazer de volta para a vida. E eu quero que vocês, em esta noite, irmãos, prestem atenção, porque eu vou mencionar 3 maneiras em que Jesus fez ressurreição na vida de alguém. E vamos ver primeiramente em João capítulo 11, versículo 43. Jesus disse na frente do sepulcro
de um homem chamado Lázaro. E disse: vem para fora, Lázaro. E o que estava morto há 4 dias ressuscitou. Amém? Em João capítulo 11, versículo 43. Jesus fala para um homem chamado Lázaro, que já tinha 4 dias de mortos: vem para fora. E Lázaro ressuscitou. É o primeiro caso, é a primeira mostra, ou é o primeiro exemplo que eu estou colocando aqui para vocês sobre a ressurreição. Quer dizer, alguém que estava sem vida foi trazido para a vida de novo. Amém? Alguém que não havia mais tido a oportunidade de respirar a vida, lhe restituíram a vida. Lázaro, amém? Então é o primeiro caso em que Jesus ressuscitou. Que eu mostro aqui para vocês o exemplo que Jesus ressuscitou a um homem chamado Lázaro. O segundo exemplo que eu quero lhe colocar aqui é o de uma menina, filha de um homem chamado Jairo. É no capítulo 5 de Marcos, versículo 41. Marcos capítulo 5, versículo 41. Diz assim: Jesus chegou quando ela estava morta e disse para aquela menina: Talita cumi. Amém? Que na tradução significa: menina, levanta-te. E a menina que estava morta, depois de horas de morta, agora ela reviveu. Olha aí. Jesus fala para a menina: levanta-te. E a menina se levantou. Ela estava morta. É o segundo exemplo que eu coloco aqui para vocês, de que Jesus ressuscitou. Jesus deu a vida para alguém de volta. Amém? Mostrando que Ele é o dador da vida. Mostrando que Jesus é o autor da vida. Irmãos, nós não podemos negar nunca que Jesus pode ressuscitar alguém. Porque para muitos é impossível que alguém ressuscite. E isso para a ciência é impossível, mas para Deus nunca é impossível. Jesus ressuscitou a Lázaro e aqui agora estamos vendo que ele ressuscitou a filha de Jairo. Ou seja, irmãos, a Jesus não lhe para nem a morte. Amém? Ou para Jesus não fica grande a morte. Alguém que morreu, para Jesus só está dormindo. Pois Jesus disse para a menina depois de morta, de horas de morta: levanta-te. E o terceiro caso que eu quero lhe mostrar aqui, o terceiro exemplo, é de um jovem, filho de uma viúva. Ele está no capítulo 7 de Lucas, versículo 14 e versículo 15. Jesus encontrou um cortejo de fúnebre. Jesus encontrou uma caravana de pessoas que iam sepultar a um jovem único, filho de uma mulher que era viúva. Que desgraça, né? Viúva mulher e o único filho morto agora. E ela com certeza chorava e chorava pelo seu único filho. Já morreu seu marido, mas ficou viúva e agora morreu seu único filho. E chorava e chorava. Mas Jesus, quando encontrou ela, a palavra de Jesus foi: não chores. Amém? Por quê? Porque para Jesus a morte não é nada. Para Jesus a morte é só de passagem. Por isso, irmãos, nós que acreditamos em Jesus, nós temos que acreditar que Ele nos tem dado vida. E não vida agora, senão vida para sempre. Por isso que vale a pena estar aqui seguindo o caminho de Deus. Vale a pena seguir o caminho de Cristo. Vale a pena seguir sendo cristão. Por quê? Porque para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo não haverá morte eterna. Amém? Para aqueles que estamos em Cristo, estamos com esperança de vida. Por quê? Porque Jesus chegou na frente daquele cortejo ali, daquele fúnebre, daquele momento de luto, e fala para aquela mulher que chora: não chore mais. Por quê? Porque agora eu vou ressuscitar teu filho. E ele fala para o moço: moço, levanta-te. E o moço que estava morto após várias horas, porque quando a pessoa já estava no caixão, quando a pessoa já está no caixão, porque já tem mais de 12 horas talvez de morto, né? Mínimo pelo menos. Mas
já estava sendo sepultado, já estava sendo levado para o sepulcro, para o cemitério. Mas Jesus apareceu no meio do caminho e falou para a mulher: mulher, não chore mais. Colocou a mão no caixão e falou para o moço: moço, levanta-te. E o que estava morto, viveu. Amém? Será que é impossível para Jesus alguma coisa? Se ele ressuscita um morto, será que para ele haverá alguma coisa impossível? Não. Por isso, irmãos, não deixa de acreditar nesse Jesus. Não deixa de acreditar nesse Deus que nós temos, porque ele pode ressuscitar os mortos. Mas, irmãos, algo interessante. Muitos naquela época não acreditavam na ressurreição, certo? Como era no caso dos saduceus. Eles eram tipo um grupo religioso político da época, os saduceus e fariseus. Vocês ouviram falar, né? Fariseus e saduceus. Mas os saduceus eram um grupo religioso da época. E eles, no capítulo 22, versículo 23 de Mateus, vai nos falar que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E naquela época já havia pessoas que não acreditavam na ressurreição. Mas, irmãos, para aquele que não quer crer, para aquele que não quer acreditar, é necessário para ele ver. Mas nessa época Jesus estava ressuscitando a Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva. Jesus estava mostrando que ele é o caminho, a verdade, mas que ele também é a vida. Amém? Então, Jesus mostrou para eles que a ressurreição, sim, é verdadeira, sim, é real. Amém? Mas já haviam acontecido milagres de ressurreição no passado, no Antigo Testamento, né? Mas nunca havia acontecido que o mesmo autor tenha se auto-ressuscitado. Amém? Já Jesus, a Bíblia fala no Antigo Testamento que havia tido também casos de ressurreição de um moço também, de uma viúva também no passado, no Antigo Testamento. E agora Jesus ressuscita a filha de Lázaro, a filha de Jairo, Jesus ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita ao filho da viúva de Naim. Mas nunca havia acontecido que o mesmo autor se auto-ressuscitasse, que o mesmo ser humano se auto-ressuscitasse. E era algo muito marcante, era algo muito extraordinário. Amém? Porque Jesus poderia dizer, os discípulos poderiam dizer, Jesus tinha poder para ressuscitar a filha de Jairo. Mas agora quem vai ressuscitar ele se ele já está morto? Se ele é o que tem o poder para ressuscitar? Mas o que eles não sabiam é que ele é a vida. Amém? Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Nele não há impedimento. Nele nada fica grande para Jesus. Amém? Mesmo na morte, mesmo talvez nos braços da morte, Jesus não para. Jesus não é amarrado. Jesus tem poder para ressurgir, mesmo das estranhas da terra, mesmo do fundo, aleluia, mesmo nas mãos da morte, no Hades, Jesus se levanta, porque para Jesus não há impossível. Por isso que hoje muitos lembram o dia de ressurreição de Jesus, mas muitos não lembram isso, de que ele ressuscitou. Amém? Podemos ver a Jesus dizendo para a menina, levanta-te, dizendo para o rapaz, levanta-te, dizendo para o Lázaro, vem fora, mas nunca ele tinha se ressuscitado a si mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que ele ressuscitou. E o que ele mesmo disse antes de ser crucificado, quero que vocês procurem Marcos capítulo 9, versículo 31. Se vocês puderem ver, visualizar. Marcos capítulo 9, versículo 31. Olha o que mesmo Jesus falou. Porque ele estava ensinando aos seus discípulos e disse o seguinte: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Ele os matarão. Jesus iria ser crucificado. Ele já estava profetizando. Ele já estava falando que ele ia ser entregue, que ele ia ser crucificado. Mas ele disse, e 3 dias depois,
ele ressuscitará. 3 dias depois, ele ensinou para os discípulos. 3 dias depois de ser morto, 3 dias depois que eu for entregue aos homens e matarem o meu corpo, eu ressuscitarei. Irmãos, Jesus ressuscitou. Hoje, o dia domingo, um dia como hoje, sim, lá no passado, há mais de 2000 anos, Jesus ressuscitou. E o que significa, irmãos, para nós em esta noite? O que significa para nós a ressurreição de Jesus? Amém? Ele foi crucificado, ele foi. Irmão, quem era crucificado na cruz? Que significa a cruz, né? Para muitos hoje a cruz significa um símbolo. Amém? Muito obrigado, irmã Conceição. Para muitos hoje a cruz significa um símbolo, onde Jesus morreu. Mas na época, quem era crucificado no madeiro era maldito. Amém? Na época, quem era crucificado em uma cruz era amaldiçoado. Irmãos, em esta noite, você que está aqui, você que escuta essa pregação, analisemos em esta noite o que significa cruz para nós. Certo? Significa que alguém que foi crucificado era maldito na cruz, no madeiro era maldito. Então lembremos, Jesus se fez maldito por nós então. Porque quem merecia estar crucificado na cruz era nós e não Jesus. Porque nós somos os pecadores, nós somos os que rebeldes, nós somos os que nos desviamos do caminho de Deus, de Jesus. Mas ele foi que pagou por nós na cruz. Então, ele se fez maldito por nós. É o que fala o apóstolo Paulo. Ele se fez maldito na cruz por nós. Então, o que significa para nós isso? Significa muito. Significa que ele se entregou por amor a mim. Mas não somente que ele se entregou por amor a mim e morreu na cruz, senão que ele foi tirado da cruz e ele não ficou na cruz. Hoje muitas pessoas lembram a Jesus na cruz ainda, mas ele já não está mais na cruz. Amém? Hoje muitas pessoas colocam, tem tipo um emblema, não sei, tem tipo um símbolo na cruz, Jesus na cruz. Sim, Jesus esteve na cruz, mas irmãos, Jesus foi tirado da cruz e foi sepultado. Ele não está mais na cruz, amém? E ele foi tirado da cruz e foi sepultado. Mas o que ele falou, ao 3º dia, ou 3 dias depois, ressuscitarei. Irmãos, lemos aqui, onde começamos lendo, em Marcos, capítulo 16. Elas iam para encontrar a Jesus. Elas iam para colocar perfume em Jesus. Mas quando encontraram ao sepulcro, estava aberto. E um homem que estava ali, vestido de branco, falou para elas: aquele que foi crucificado, escutem, irmãos, aquele que estava pendurado na cruz e que se fez maldito por nós, não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ele ressuscitou como havia falado. Ele falou que o 3º dia ia ressuscitar. Ele cumpriu. Ele não está mais aqui. Fala para os seus discípulos que ele está indo para Galileia a encontrar a eles. Por quê? Porque ele já não está mais morto, ele está vivo. Amém, glória a Deus. Ele está vivo e ele vive e reina em meio nosso. Ele está vivo e está aqui em meio nosso, glória a Deus. Ele já não está mais no madeiro, ele já não está mais na cruz, ele já não está mais no sepulcro. Hoje se festeja, hoje se celebra o dia da ressurreição de Jesus em muitos lugares. E muito bom, isso é bom, é lindo. Há muitas pessoas que relembram o dia em que Jesus ressuscitou. Mas que significa a ressurreição para ti? Que significa a ressurreição para nós em esta noite? Significa, irmãos, que Ele nos tem dado uma esperança. Como assim, pastor? Claro, o fato de Jesus ressuscitar dentre os mortos, o fato de Jesus ressuscitar do sepulcro, é uma esperança para nós. Por quê? Porque sabemos agora que se morremos, também seremos ressuscitados. Que se hoje perseveramos em Cristo, e se um dia morremos, Ele nos levantará. Por quê? Porque Ele prometeu vir e buscar a nós.
E se ele falou que o terceiro dia iria ressuscitar, e ressuscitou mesmo, então vale a pena seguir aqui no caminho de Deus. Vale a pena seguir o caminho de Cristo. Por quê? Porque um dia a gente irá morrer, é verdade. Mas temos a esperança de que assim como ele ressuscitou dentre os mortos, também nos fará ressuscitar. E estaremos com ele reinando para sempre. Que bom que esta noite, irmãos, que nesse dia, que para muitos religiosos é especial, nós possamos relembrar e possamos ter em conta que nós não somos religiosos. Amém? Que nós não fazemos uma peça de teatro aqui para demonstrar que hoje é o dia de ressurreição. Não fazemos. Mas quando fazemos, podemos fazer. Mas não fazemos simplesmente porque é o dia de ressurreição, domingo. Não. Nós lembramos que ele ressuscitou. Mas que ele ressuscitou para nos dar esperança de vida. Esperança de vida. Porque se ele foi tão poderoso assim para ressuscitar, eu confio nele, plenamente. Se ele foi tão poderoso assim, de ressuscitar dentre os mortos, não, eu estou aqui, Senhor. Confio plenamente em ti, Senhor Jesus. Por quê? Porque se você ressuscitou entre os mortos, eu tenho a esperança que o Senhor também me ressuscitará. Que bom que nesta noite tenhamos isso na cabeça. Não como religioso, e sim como filhos amados de Cristo. Jesus ressuscitou para dar-nos esperança de vida. Porque assim como ele ressuscitou dentre os mortos para a glória, nós também o seremos. Por isso vale a pena acreditar e seguir esta verdade. Não somente na Semana Santa, e sim por toda a vida. Amém? A Semana Santa termina hoje. A Semana Santa termina hoje. Para o mundo, para os religiosos, mas para os filhos de Deus, a santidade nunca termina. A santidade todo dia. Amém? A semana não é santa hoje, agora não. Nós somos santos porque Ele é santo. E Ele disse, eu também levarei a vós para onde eu esteja. Ou seja, se Ele está na glória, Ele nos levará para a sua glória. E como eu tenho certeza de que vai acontecer? Porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, isso me dá a mim garantia. A ressurreição de Jesus me dá garantia de que Ele vai me ressuscitar também no dia postreiro. Ele vai me ressuscitar também. Ele vai me levar com Ele na sua glória. Por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele o garantiu. Mas, irmãos, vale a pena para isso perseverar. Precisamos perseverar. Precisamos nos manter aqui no caminho do Senhor. E que nesta noite, irmãos, cada um de nós que estamos aqui, sigamos perseverando. Hoje, não só, sempre. Sempre. Cada vez que você lembra da semana, do dia domingo de ressurreição, lembre-se disso. Lembre-se que Jesus morreu e ressuscitou por você. Mas ressuscitou para quê? Para te dar garantia de que Ele te ressuscitará no dia postreiro. Mas temos que perseverar. Temos que perseverar. Vamos ficar de pé esta noite em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé. E vamos a orar. Hoje, dia marcante para muitos. Dia de ressurreição. Irmãos, Jesus não está mais morto. Ah, pastor, e se Ele ressuscitou hoje, Ele demorou 3 dias morto, então quando Ele morreu? Na quinta-feira mesmo? Pode ter sido na quinta-feira mesmo. Mas Ele não está mais morto. Ele não está mais no sepulcro. Até hoje tem lá no sepulcro, lá em Israel, tem um túmulo aí para visitar e é turístico. E a pessoa vai, milhões de pessoas vão cada ano visitar o sepulcro de Jesus. Eu não sei para que vão visitar lá. Também a gente por turista, né, e queria ir ver, né, e tudo isso. Mas para quê? Para comprovar se Jesus mesmo não está mais aí? Não, se a Bíblia já fala que desde o momento em que o dia domingo, que as mulheres foram lá para ver Jesus no sepulcro, a pedra estava removida e o sepulcro aberto. E um varão de branco falou para elas, Jesus que foi crucificado
e que estava morto, não está mais aqui. Ele está vivo. E sabe onde está, irmãos, agora? Em nossos corações. Aqui em meio nosso. Aleluia. Por que nesta noite não levanta sua mão? E hoje, não somente vamos relembrar a ressurreição, não. Vamos lembrar que Ele está aqui. Que Ele está aqui conosco. Que Ele te acompanha cada dia que você sai para o trabalho. Que Ele te acompanha cada dia que você vai, aleluia, a um lugar específico. Cada vez que você vai para a escola, cada vez que você vai para a faculdade, cada vez que você vai para a rua. Ele está contigo em casa. Ele está com teus filhos. Ele está com tua família. Ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Ele está contigo nesta noite. Aceita-lo em teu coração. Deixa que Ele transforme a tua vida. Porque Ele está vivo para te transformar. Ele está aqui para te regenerar. Ele está aqui para te dizer: eu te dou a vida. E se morremos em Cristo, viveremos para Ele. Porque Ele nos deu garantia na sua ressurreição. Bendito Deus, poderoso Pai Celestial. Senhor Jesus, em esta noite, adoramos Teu nome. Acima de todo nome, Senhor Jesus. Eu te adoro, te louvo, Senhor Jesus Cristo. Olha, meu Deus, cada um de nós, dos irmãos que está aqui presente, os irmãos que escutam esta palavra, Senhor. Oh, meu Deus, te agradecemos porque um dia como hoje, aleluia, houve ressurreição. O Senhor se levantou dentre os mortos e nunca mais voltará para a morte, porque nunca morreu. Ele sempre esteve vivo. Glória a Deus. Ele se levantou dentre os mortos em carne, sim, mas foi glorificado. O Senhor Jesus Cristo agora vive para sempre e está em meio nosso, Senhor. Ajuda-nos, capacita-nos, enche-nos, Senhor, edifica nossa vida, transforma nosso ser. Se alguém está doente, cura-lo em esta hora, Senhor, porque o que está vivo, o que reina para sempre, é o dador da vida, é o que cura as doenças e as nossas enfermidades.